Meu nome é Júlia Olovay. Tenho 32 anos. No último sábado, durante o jantar de noivado da minha irmã, minha mãe me apresentou à família do noivo. Ela abriu aquele sorriso educado que costumava usar com vizinhos e conhecidos, um sorriso treinado, e disse: "Essa é a nossa outra filha. Ela trabalha limpando casas." Meu pai apenas concordou com a cabeça, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Nós já desistimos dela. Havia 23 pessoas naquela mesa. Toalha branca impecável, cestos de pão ainda quentinhos, taças cheias e conversas animadas. Então a mãe do noivo, uma mulher que eu tinha conhecido uma única vez, cerca de 18 meses antes, em uma reunião de negócios, colocou o garfo no prato. Ela me encarou por alguns segundos e sussurrou: "Espera, você é ela?" Naquele instante, o rosto da minha mãe perdeu toda a cor. Os 40 minutos seguintes mudaram completamente a minha família. Uma ferida que eu não sei se algum dia vai cicatrizar. Mas, para entender o que aconteceu naquela noite, você precisa saber como tudo começou. Porque aquele jantar não foi o começo da explosão. Foi apenas o momento em que tudo veio à tona. O pavio estava queimando há 10 anos. Antes de continuar, seja bem-vindo ao canal. Se você gosta de histórias assim, deixe seu like e se inscreva. Isso ajuda muito. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu adoro saber quem acompanha essas histórias. Agora, deixe eu voltar no tempo, 10 anos atrás, para a noite em que minha família decidiu que eu não era um investimento que valia a pena. Eu cresci em Carver, Indiana, uma cidade pequena com cerca de 9.000 habitantes. Daquelas onde todo mundo sabe qual carro pertence a quem e até reconhece a receita de torta da sua mãe. Meu pai, Geraldi, trabalhou na mesma seguradora por 30 anos. Sempre na mesma mesa, com o mesmo cargo, gerente regional de sinistros. Ele conseguiu essa posição aos 31 anos e nunca mais saiu dela. Minha mãe, Diane, era uma mulher muito inteligente. Ela conseguia fazer contas de cabeça melhor do que muita gente usando calculadora. Antes de eu nascer, ela cuidava da contabilidade de 3 empresas da cidade. Mas quando engravidou de mim, meu pai disse que era hora de ela ficar em casa. E ela ficou. Nunca voltou ao mercado de trabalho. Às vezes eu sinto que ela nunca perdoou ninguém por isso. Nem a mim. Nem minha irmã. Nem a própria vida que ela deixou para trás. Minha irmã Paige é 4 anos mais nova que eu. Hoje ela tem 28 anos. Ela trabalha como coordenadora de marketing em Indianápolis e foi promovida 2 vezes nos últimos 3 anos. E toda vez que isso acontece, minha mãe me liga. Não para comemorar comigo, mas para ter certeza de que eu fiquei sabendo. A parede da sala dos meus pais conta exatamente essa história. Os diplomas da Paige. O prêmio de funcionária do trimestre da Paige. A foto da época da faculdade da Paige. Já o meu espaço termina em uma única moldura, minha foto da formatura. 4 anos estudando administração de empresas. E, para eles, foi a última decisão minha que realmente fez sentido. Minha mãe tinha um jeito específico de nos apresentar em qualquer lugar. Na igreja. No supermercado. Nos encontros de família. Ela sempre começava falando da Paige. Paige acabou de conseguir outra promoção. Ela fazia uma pausa. E então vinha a parte que parecia pequena, mas sempre machucava. Júlia ainda está fazendo as coisas dela. Meu pai nunca corrigia. Nunca explicava. Nunca dizia uma palavra para me defender. Ele apenas ficava parado, com as mãos nos bolsos, olhando para baixo, como alguém esperando ser chamado em uma fila. Com o tempo, eu entendi uma coisa. O silêncio também é uma escolha. Aprendi isso cedo. No verão em que completei 22 anos, eu tinha um diploma em administração e uma mala cheia de sonhos. Mas minha mãe já tinha decidido outro caminho para mim. Ela havia me matriculado em um MBA na Universidade Estadual. Pagou a inscrição. Contou para os colegas do meu pai que eu faria pós-graduação. Até deixou o catálogo do curso em cima da minha mesa, como se fosse impossível eu escolher outro destino. Então, numa quinta-feira à noite, sentei com ela na mesa da cozinha e contei a verdade.
Eu não iria fazer o MBA. Eu queria abrir uma empresa de limpeza comercial. Eu tinha preparado tudo. Uma pasta com pesquisas de mercado, projeções de custos e uma previsão de fluxo de caixa para os primeiros 12 meses. Ela nem abriu a pasta. Ficou olhando para mim em silêncio por 14 segundos. E naquele momento eu percebi que, para ela, meu sonho já tinha fracassado antes mesmo de começar. Foi exatamente esse tempo que ela ficou em silêncio. Eu fiquei contando os segundos pelo barulho do relógio de parede atrás dela. Até que finalmente ela falou: Você quer limpar banheiros? Esse é o seu grande plano? Nesse momento, meu pai entrou pela porta da garagem. Ele tinha ouvido o suficiente. Eu já contei para o Jim, do trabalho, que você faria o MBA. Como se a opinião dos colegas dele fosse mais importante do que a minha própria escolha. Minha irmã Paige estava na casa de uma amiga naquele dia. Mais tarde naquela noite, ela me mandou uma mensagem. Minha mãe disse que você está exagerando. A única pessoa que pediu para ver o meu plano de negócios foi minha avó Ruth. Na época, ela tinha 68 anos. Era o tipo de mulher que analisava qualquer detalhe com mais precisão do que uma auditoria. Ela sentou na varanda da casa dela, leu cada página da minha pasta e depois perguntou: Me mostra onde você quer estar daqui a 3 anos. Ela não riu. Não duvidou. Não tentou mudar minha cabeça. Ela simplesmente acreditou em mim. Minha avó me deu $800 das economias dela e também um lenço branco de algodão, feito à mão, com suas iniciais bordadas, RH. Ela colocou o lenço na minha mão e disse: Para os dias difíceis. E eu tive muitos deles. Naquela noite, minha mãe deixou bem claro: se eu queria passar a vida limpando o chão, eu teria que fazer isso sem o dinheiro dela. Ela cortou qualquer ajuda que pudesse me dar. Eu apenas fechei minha pasta, coloquei tudo dentro da mochila e fui embora. Não discuti. Não gritei. Apenas entrei no carro e dirigi 4 horas até Indianápolis. Meu primeiro apartamento custava $475 por mês. Era um estúdio pequeno. Uma única janela. E um aquecedor velho que fazia barulho às 3 da manhã, como se alguém estivesse preso dentro da parede. Comprei uma van usada por $2.200. Branca. Sem logotipo. O ar-condicionado funcionava às terças e sextas-feiras. Eu nunca descobri o motivo. Meu primeiro cliente foi um consultório odontológico na Meridian Street. 3 salas. Uma recepção. E um banheiro com azulejos verdes antigos. Eles pagavam $200 por semana. Eu mesma fazia a limpeza todas as manhãs às 5 horas. Depois passava a tarde batendo de porta em porta atrás de novos clientes. À noite, eu sentava no balcão da cozinha e cuidava da minha própria contabilidade. 6 meses depois, eu já tinha 4 contratos. Eu trabalhava 7 dias por semana. Meu corpo doía de um jeito que nem o sono conseguia apagar. No final do primeiro ano, minha empresa tinha faturado $62.000. O lucro foi de 11 mil. Foi quando contratei minha primeira funcionária, Maria. Uma mãe solteira da Guatemala que chegava a 15 minutos antes de cada turno e nunca reclamava do trabalho. Ela continua comigo até hoje. Todos os domingos, eu ligava para minha avó Ruth. E ela sempre perguntava pelos detalhes. Quantos clientes eu tinha? Quantas propostas eu conseguia fechar? Eu já tinha pensado em seguro de responsabilidade profissional? Ela ouvia tudo com o interesse de alguém que realmente acreditava que aquilo que eu estava construindo era importante. A cada 2 semanas, eu ligava para casa. Minha mãe atendia. E a conversa era sempre igual. Você já está pronta para voltar para casa? Ainda não, mãe. Bom, a Paige está indo muito bem no novo emprego. Manda parabéns para ela. Meu pai nunca pegava o telefone. No 3º ano, aconteceu algo que quase me fez ligar para minha mãe. Quase. Mas naquela época eu já tinha aprendido uma coisa. Na minha família, quase nunca significava nada. O 3º ano mudou tudo. Eu consegui um contrato com um prédio comercial de 12 andares no norte de Indianápolis.
O valor anual do contrato era de $340 mil. Abri uma segunda unidade. Contratei meu 38º funcionário. E o faturamento da empresa ultrapassou $1,4 milhão. Eu tinha apenas 25 anos e comandava uma empresa que limpava, em uma semana, mais metros quadrados do que muitas pessoas conseguiam caminhar durante um ano inteiro. Naquele dia, peguei o telefone e liguei para minha mãe. Mãe, acabei de fechar um contrato de $340 mil por ano. Houve uma pausa. Eu esperei ouvir orgulho. Parabéns. Qualquer sinal de que ela finalmente enxergava o que eu tinha construído. Mas ela apenas respondeu. Então quantas pessoas você vai mandar para passar pano no chão agora? Eu respirei fundo. 38. 38 pessoas limpando o chão, bom, isso é alguma coisa. Então ouvi a voz do meu pai vindo pelo viva voz. E aquela frase dele mudou a forma como eu via minha família para sempre. Sua irmã acabou de ser aceita em um programa de liderança da empresa dela. Eu estava sentada no meu escritório naquela época. Um escritório de verdade. Com uma mesa grande, um arquivo de documentos e uma foto da minha avó Ruth em uma moldura sobre a estante. Na minha frente estava o cartão de visita que eu tinha acabado de mandar imprimir. Azul marinho. Fonte simples e elegante. Olova e Commercial Services. Na parte de baixo, uma frase que eu mesma escolhi. Excelência em cada detalhe. Eu tinha criado aquele cartão do zero. Passei 2 dias decidindo qual seria o tom exato de azul. E foi a última vez que eu compartilhei espontaneamente alguma coisa sobre minha empresa com meus pais. Não foi uma decisão planejada. Não teve briga. Não teve discurso de despedida. Eu simplesmente parei de tentar. Porque chega um momento em que você percebe que não adianta bater em uma porta que ninguém quer abrir. Quando você conta para alguém que acabou de fechar um contrato de $340 mil e a primeira pergunta que recebe é quantas pessoas você vai mandar limpar andares. A mensagem fica clara. A pessoa já decidiu quem você é. E nenhuma nova informação vai mudar a imagem que ela criou. Durante os 7 anos seguintes, meus pais acreditaram exatamente na versão de mim que eles queriam acreditar. E eu deixei que fosse assim. Enquanto isso, a Olova e Commercial Services crescia. A empresa chegou a 14 estados. Eu tinha 283 funcionários. O faturamento anual alcançou $18 milhões. Nós prestávamos serviços para hospitais, universidades, sedes de grandes empresas e prédios governamentais. Nossa taxa de permanência dos funcionários chegou a 87%, uma das melhores do setor. Eu criei um programa de treinamento para trabalhadores que estavam aprendendo inglês, e 3 empresas concorrentes tentaram copiar o modelo. Eu continuei morando em Indianápolis. Dirigia um Honda Accord 2019. Comprei meu apartamento no centro da cidade à vista. E na minha mesa de trabalho eu mantinha uma garrafa de limpador caseiro feito com vinagre de limão. Porque eu ainda gostava daquele cheiro. Ele me lembrava de onde tudo começou. Nada disso era segredo. Eu tinha um site. Um perfil profissional. Até existia uma pequena página sobre minha trajetória na internet que eu nem fui responsável por criar. Mas meus pais nunca procuraram saber. Nunca olharam. Nunca perguntaram. Até que Paige ligou. Era a primeira vez em 4 meses. Eu estava analisando uma proposta de serviço quando vi o nome dela aparecer na tela. Por um segundo, pensei em deixar tocar. Mas atendi. Eu estou noiva, ela disse. Sério? Gary Ellsworth. A família dele vai fazer um jantar de noivado no próximo sábado. A mamãe quer que você vá. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. A mamãe quer que eu vá? Ou você quer que eu vá? Ela respirou fundo. Isso importa? Antes que eu respondesse, ela completou. A vovó Ruth vai estar lá. Ela pediu especificamente por você. E isso mudou tudo. Quando Ruth pedia algo, eu aparecia. Depois que desliguei, abri meu notebook e pesquisei o nome. Ellsworth Property Group. Uma empresa com mais de 200 propriedades comerciais espalhadas por Ohio e Indiana. Eu conhecia aquele nome.
Conhecia muito bem. 18 meses antes, minha empresa tinha conquistado o contrato de limpeza de 47 prédios deles. Um contrato de 3,8 milhões de dólares por ano. O maior acordo da história da minha empresa. E quem tinha assinado aquele contrato? A presidente do conselho da empresa. Catherine Ellsworth. A mãe do noivo. Fiquei olhando para a tela por muito tempo. Na sexta-feira à tarde, um dia antes do jantar, eu estava sozinha no meu escritório. Olhei para a garrafa em cima da mesa. Suco de limão. Vinagre branco. Água. A mesma mistura que eu fazia no meu pequeno apartamento 10 anos antes, quando não tinha dinheiro para comprar produtos profissionais. Tirei a tampa e senti o cheiro. O aroma cítrico misturado com o vinagre me levou de volta. Lembrei dos turnos começando às 5 da manhã. Dos ombros doloridos. Do banheiro com azulejos verdes. Daquela van branca sem logotipo. Aquele cheiro não era apenas de limpeza. Era o cheiro do começo de tudo. Naquela noite, escolhi minha roupa com cuidado. Uma blusa azul marinho, exatamente no mesmo tom do logo da minha empresa, embora ninguém naquela mesa soubesse disso. Calça preta. Sapatos baixos. Nenhuma joia, exceto uma corrente fina de ouro que minha avó Ruth tinha me dado no meu aniversário de 30 anos. Eu não estava me vestindo para impressionar ninguém. Também não estava tentando provar nada. Eu apenas estava vestindo aquilo que sempre uso, a roupa de uma mulher que tem trabalho para fazer e coisas importantes para cuidar. Na manhã de sábado, liguei para Ruth. Estou indo, vó. Dirija com cuidado, querida. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. A voz dela estava mais fraca no último ano. Os remédios para o coração deixavam ela cansada, e eu conseguia perceber. Então ela disse: Júlia? Sim? Não deixe sua mãe fazer você se sentir menor. Fiquei alguns segundos sem responder. Depois entrei na estrada rumo a Carver. Peguei a I-70 seguindo para leste. 3 horas de viagem. 3 horas vendo a mesma paisagem de Indiana, estradas longas, campos de milho já secos e estações de rádio que desapareciam aos poucos, como amizades antigas que vão ficando distantes com o tempo. Durante aquelas 3 horas, pensei em quanto de mim eu estava disposta a levar para aquela sala. Pensei em Catherine Ellsworth. Ela estaria lá. Ela me reconheceria. Mas eu não fazia ideia do que ela diria. E muito menos como meus pais reagiriam quando ela falasse. Eu não tinha nenhum plano. Quero deixar isso claro. Eu não fui àquele jantar para confrontar ninguém. Eu fui por um único motivo. Uma avó de 78 anos, com o coração frágil, queria ver a neta. Todo o resto aconteceu depois. O Birchwood ficava em uma estrada de 2 pistas nos arredores de Carver. Era aquele tipo de restaurante sofisticado que chamam de alfazenda à mesa. Tijolos aparentes. Iluminação aconchegante. Guardanapos de tecido. E pratos simples com preços que faziam você pensar 2 vezes antes de escolher. Cheguei ao estacionamento às 18h55. 5 minutos antes do horário marcado. O carro da minha mãe já estava lá. O Buick prata dela estava estacionado perto da entrada. O casaco do Gerald estava no banco de trás. O SUV branco da Paige estava a 2 vagas ao lado, com um adesivo de recém-noivos no para-choque, colocado tão perfeitamente que parecia ter sido medido com régua. A sala privada ficava nos fundos do restaurante. Uma mesa oval enorme. 23 lugares preparados. Luzes baixas. Cestas de pão. Copos de água já servidos. Minha mãe estava esperando na porta. Ela usava um vestido vinho escuro e um colar que eu nunca tinha visto antes. Provavelmente comprado especialmente para aquela noite. Ela me abraçou. Rápido. Apertado. Mas de um jeito estranho, como alguém segurando o volante durante uma tempestade. Então olhou para minha roupa. Você parece confortável. O comentário parecia simples, mas o olhar dela passou pela minha blusa e pelos meus sapatos como se estivesse avaliando uma escolha errada. Ela sorriu. Mas o sorriso não chegou aos olhos. Meu pai,
Geraldi, estava atrás dela. Ele apertou minha mão. A própria filha dele. E disse apenas: "Que bom que você veio." Enquanto falava, ele passou o tempo todo olhando para minha orelha esquerda, como se estivesse evitando encarar meu rosto. Paige atravessou a sala usando o salto alto. O anel de noivado brilhava sob a luz do teto. Ela me abraçou com os 2 braços, algo que realmente me surpreendeu. "Obrigada por vir, Jewel." Ela então me apresentou ao Garret. Ele era alto, educado e tinha um aperto de mão firme. "Essa é minha irmã mais velha. Ela mora em Indianápolis." Só isso. Sem mencionar meu trabalho. Sem falar da minha empresa. Sem citar qualquer conquista. Apenas uma cidade. No outro lado da mesa, encontrei minha avó Ruth. Ela estava na cadeira de rodas. Parecia mais magra do que 3 meses antes. Usava um cardigan fechado até o pescoço. Antes mesmo que eu pudesse chegar perto, ela estendeu a mão para mim. "Aí está a minha menina." Sentei ao lado dela. Catherine ainda não tinha chegado. Os aperitivos começaram a ser servidos. Bruschetas. Bolinhos de caranguejo. Uma tábua de queijos tão grande que poderia alimentar um time inteiro de basquete escolar. Minha mãe, Diane, começou a circular pela sala como se estivesse organizando uma apresentação. Ela fazia questão de apresentar cada pessoa com uma descrição completa. Todos tinham um título. Todos tinham uma história. "Esse é meu irmão Tom, chefe dos bombeiros aposentado, 31 anos de serviço. Essa é minha sobrinha Sarah, acabou de terminar a faculdade de enfermagem, melhor aluna da turma." Eu fiquei observando em silêncio. Esperando para descobrir como ela iria me apresentar. Cada pessoa naquela sala vinha acompanhada de alguma descrição. Um cargo. Uma conquista. Algum motivo para ser admirada. Mas quando chegou a minha vez, minha mãe simplesmente passou por mim. Não foi algo exagerado. Não houve uma pausa constrangedora ou um silêncio proposital. Ela apenas seguiu em frente, como fazemos com um objeto que está no mesmo lugar há tanto tempo que deixamos de perceber que ele existe. Como uma luminária esquecida no canto da sala. Mas Robert Ellsworth percebeu. Ele era o pai de Garret. Um homem de cabelos grisalhos, sorriso tranquilo e aquele jeito raro de quem faz perguntas porque realmente quer conhecer alguém, não apenas porque está seguindo uma formalidade. Ele se inclinou um pouco sobre a mesa e perguntou: "E você, Julia? O que você faz?" Antes que eu pudesse responder, a voz da minha mãe veio de 2 lugares ao lado. "Ah, a Julia trabalha com limpeza. Limpeza residencial, sabe?" Ela fez um gesto rápido com a mão, como se estivesse apenas tirando algumas migalhas de cima da mesa. Eu peguei meu copo de água. Bebi um gole. Coloquei de volta no lugar. Robert apenas assentiu, sendo educado. Então Megan, irmã do Garret, uma jovem de 26 anos com um olhar gentil, que trabalhava como professora em Columbus, inclinou a cabeça. "Ah, tipo uma empresa de limpeza." Ela sorriu. "Acho isso bem interessante." Minha mãe respondeu rapidamente. "Bom, é um trabalho." Debaixo da mesa, senti a mão da minha avó Ruth encontrar a minha. Ela apertou uma vez. Forte. Firme. Os nós dos dedos dela estavam inchados, mas ainda havia força naquele gesto. Eu apertei a mão dela de volta. E então a porta da entrada se abriu. O som de saltos tocando o piso de madeira ecoou pelo corredor. Uma voz feminina pediu desculpas pelo atraso por causa do trânsito na Route 9. Catherine Ellsworth entrou na sala. E naquele instante, tudo o que eu imaginava sobre aquela noite começou a mudar. Catherine tinha 61 anos e carregava a presença de uma mulher que construiu a própria história sem pedir permissão. Cabelos curtos prateados. Um blazer cinza sobre uma blusa preta. Poucos acessórios. Apenas um relógio elegante que provavelmente custava mais do que a minha primeira van. Ela atravessou a sala com a confiança de alguém acostumada a comandar reuniões importantes. Um aperto de mão. Um nome. Um olhar direto. E então seguia para a próxima pessoa.
Garrett beijou sua bochecha. Robert puxou a cadeira para ela sentar. Minha mãe abriu um grande sorriso e comentou como era bom finalmente conhecê-la pessoalmente. Catherine começou a caminhar ao redor da mesa. Até chegar em mim. Ela parou. Por meio segundo. Talvez menos. Mas eu percebi. Um pequeno brilho diferente no olhar dela. Reconhecimento. Depois, como se estivesse reorganizando uma informação na cabeça, ela mudou a expressão. Os olhos dela desceram até minha blusa. Azul marinho. O mesmo tom que ela tinha visto 18 meses antes em uma sala de reuniões em Columbus. Ela estendeu a mão. Segurou a minha por um instante a mais do que segurou a dos outros convidados. Júlia, que bom ver você aqui. A voz dela era calma e acolhedora. Mas havia uma pergunta escondida naquela frase. Uma pergunta que ela ainda não tinha decidido fazer. Senhora Ellsworth, também é bom ver a senhora. Ela se sentou na minha frente. Colocou o guardanapo no colo. Aceitou o copo de água que o garçom ofereceu. E então, em silêncio, olhou para mim mais uma vez. Ninguém percebeu. Minha mãe estava contando para Robert sobre quando Paige ganhou um prêmio regional de marketing. Meu pai analisava o cardápio de vinhos como se estivesse tentando encontrar alguma resposta escondida entre as páginas. Paige ria de alguma coisa que Garrett tinha sussurrado no ouvido dela. Mas eu percebi. E Catherine percebeu que eu tinha percebido. Ela não disse mais nada pelos próximos 20 minutos. Apenas comeu o aperitivo. Elogiou os bolinhos de caranguejo. Perguntou a Garrett sobre o novo apartamento dele. E esperou. Deixa eu contar como foi a primeira vez que conheci Catherine Ellsworth. 18 meses antes daquele jantar, eu viajei para Columbus, em Ohio, para a apresentação mais importante da minha carreira. O Ellsworth Property Group administrava mais de 200 prédios comerciais. Torres de escritórios, complexos médicos, empreendimentos de uso misto espalhados por 4 estados. Eles estavam procurando uma única empresa para cuidar dos serviços de limpeza de 47 dessas propriedades. O contrato valia 3,8 milhões de dólares por ano. Eu vesti meu terno azul marinho. Levei uma proposta de 40 páginas. Passei 3 semanas preparando aquele material. Incluí planos de atendimento, modelos de equipe, protocolos de controle de qualidade, comparações de custos e cada detalhe que pudesse mostrar que minha empresa estava pronta. Imprimi 5 cópias e fui até uma unidade da FedEx à meia-noite para encadernar tudo. Catherine comandava a reunião. Havia 6 pessoas naquela mesa. E ela fez mais perguntas do que todas as outras 5 juntas. Ela queria saber minha taxa de permanência dos funcionários. 87%. Perguntou sobre meu programa de treinamento. 40 horas de integração para novos funcionários, acompanhamento mensal e suporte para trabalhadores que ainda estavam aprendendo inglês. Ela queria entender por que eu tinha criado a empresa. E eu contei a verdade. Disse que tinha limpado meu primeiro escritório aos 22 anos usando apenas um borrifador e um esfregão emprestado. E que naquele momento eu decidi que ninguém que fizesse esse tipo de trabalho deveria se sentir invisível. Ela não sorriu. Apenas anotou alguma coisa. Depois que o contrato foi assinado, Catherine caminhou comigo até o elevador. Antes das portas se abrirem, ela disse: Eu já assinei muitos contratos na minha vida, Júlia. Mas essa é a primeira vez que sinto que a outra pessoa se importa mais com as pessoas que fazem o trabalho do que com a margem de lucro. Eu guardei aquela frase comigo durante meses. Porque foi a primeira vez que alguém com verdadeira autoridade olhou para o que eu tinha construído e enxergou exatamente o que aquilo era. Meus pais tiveram 10 anos para dizer algo parecido. Uma desconhecida precisou de apenas 15 minutos. De volta ao jantar, o prato principal chegou. Salmão grelhado. Legumes assados. Um risoto que quase ninguém estava prestando atenção, porque a conversa tinha mudado para carreira e conquistas profissionais. Foi Robert Ellsworth quem abriu espaço para o assunto. Então, Diane, imagino que você tenha muito orgulho das suas 2 filhas. Minha mãe colocou o garfo no prato e inclinou levemente a cabeça. Eu conhecia aquele olhar. Um sorriso misturado com cálculo.
Eu já tinha visto aquela expressão milhares de vezes. Ela estava preparando a narrativa. Ah, a Paige é nossa estrela. Foi promovida 2 vezes em 3 anos. A empresa dela acabou de confiar nela para cuidar do maior cliente deles. Enquanto falava, ela tocou o braço da Paige. Minha irmã sorriu. Parecia um pouco sem graça, mas não o suficiente para interromper. Minha mãe fez uma pausa. Deixou o silêncio trabalhar por ela. Então veio a mudança de assunto. A Júlia seguiu um caminho diferente. Ela respirou. Ela é mais prática. Meu pai nem precisou de sinal. Ele se inclinou em direção ao Robert como se estivesse contando uma piada em um bar. Ela começou limpando escritórios depois da faculdade. Nós achávamos que seria algo temporário. Ele soltou uma risada baixa. 10 anos depois, ele parou. Deu de ombros. Como se o restante da frase nem valesse a pena ser dito. Megan olhou para mim. Garrett baixou os olhos para o prato. Robert parou de mastigar. Eu continuei cortando o meu salmão. Minha mão estava firme. Mastiguei. Engoli. Bebi um gole de água. No outro lado da mesa, minha avó Ruth colocou o garfo no prato com força suficiente para fazer um pequeno barulho. A Júlia está muito bem, Diane. Minha mãe nem piscou. O sorriso continuou perfeito. Claro que está, mãe. Ninguém disse o contrário. Ninguém disse o contrário. Era exatamente assim que ela fazia. Ela nunca fazia uma acusação direta. Nunca dizia algo que você pudesse apontar e contestar. Ela trabalhava com sugestões. Com pequenas frases. Com ideias colocadas cuidadosamente no ar até ficarem pesadas demais para ignorar. Catherine Ellsworth pegou o copo de água. Levantou. Depois colocou de volta na mesa sem beber. Os olhos dela estavam fixos na minha mãe há pelo menos 30 segundos. Diane não percebeu. Ela nunca percebeu as pessoas que realmente estavam prestando atenção. Entre o prato principal e a sobremesa, eu pedi licença e saí da mesa. O banheiro ficava no fim de um corredor estreito, com paredes em tom creme e uma pintura de uma fazenda pendurada na parede. Aquele tipo de decoração que parece existir apenas em restaurantes elegantes e consultórios médicos. Quando saí do banheiro, encontrei Gerald parado no corredor. As mãos estavam nos bolsos. Os ombros curvados. Ele parecia um homem que estava ali há algum tempo, tentando decidir se deveria ficar ou voltar para a sala. Ei, Jewel, você está bem? Estou sim, pai. Ele mudou o peso de uma perna para outra. Esquerda. Direita. Como se estivesse procurando as palavras certas. Eu sei que sua mãe pode ser difícil às vezes, mas ela só quer o seu bem. Eu olhei para ele. Será que quer mesmo? Ele abriu a boca para responder. Por um instante, alguma coisa mudou no rosto dele. Não era exatamente coragem. Mas era quase isso. Como alguém que encontra uma porta no escuro e pensa em abrir. Os dedos dele giraram a aliança. 1 vez. 2 vezes. Então ouvimos a voz vindo da sala de jantar. Gerald, pode vir buscar mais vinho? Era minha mãe. Clara. Direta. Sem espaço para discussão. O mesmo tom de voz usado quando você chama alguém que se afastou demais do lugar onde deveria estar. Meu pai piscou. Eu preciso ir. Ele virou e voltou para a sala. Não olhou para trás. Não disse mais nada. Eu fiquei parada naquele corredor observando ele desaparecer entre as luzes quentes do restaurante. E pensei. Aquilo era o mais perto que ele conseguiria chegar. Aquela frase incompleta naquele corredor era tudo que Gerald Holloway era capaz de oferecer. E ainda assim, não era suficiente. Eu já tinha parado de esperar por Anquasia fazia muito tempo. Entrei novamente no banheiro e lavei as mãos. O sabonete tinha cheiro de limão. Forte. Ácido. Familiar. Aquele aroma me atingiu de um jeito inesperado, como uma música antiga tocando em um supermercado anos depois de ter significado alguma coisa importante.
Sequei as mãos. Respirei fundo. E voltei para a mesa. Sentei novamente. Minha avó Ruth tocou meu pulso. Era o jeito dela de perguntar se eu estava bem sem precisar dizer uma palavra. Eu apenas assenti. Ela soltou minha mão. Paige tinha se afastado para conversar com Garré perto da janela. O celular dela estava virado para baixo sobre a mesa, ao lado do prato de pão. Então a tela acendeu. Uma notificação apareceu. Era uma mensagem de grupo. O nome do grupo tinha um emoji de anel e algo relacionado ao planejamento do casamento. Eu não peguei o celular. Não toquei nele. Mas a prévia da mensagem estava ali, brilhando contra a toalha branca da mesa. E eu tenho olhos funcionando. A mensagem era de Diane. Enviada 2 horas antes do jantar. Faça o que fizer, não deixe a Júlia falar sobre o trabalho dela hoje. Os Ellsworths não precisam saber que nossa família tem uma faxineira. Logo abaixo, uma resposta da Paige. Enviada 1 hora antes. Já resolvi. Apresentei ela apenas como minha irmã que mora em Indianápolis. Só isso. Eu li aquelas 2 mensagens 2 vezes. Depois a tela apagou. Havia 23 pessoas naquela sala. E 3 delas tinham combinado antes da minha chegada como fariam para me manter pequena. Não foi um comentário impulsivo. Não foi uma frase mal colocada. Não foi um erro. Foi um plano. Escrito. Registrado. Com um horário marcado. Peguei meu copo de água. Bebi um gole. Coloquei de volta na mesa. Minha avó estudou meu rosto. Pela posição dela, provavelmente não tinha conseguido ver a tela do celular. Mas ela percebeu alguma coisa. Na minha expressão. Na tensão dos meus ombros. Na forma como eu segurava o copo. Você está bem, querida? Estou sim, vó. Só estou enxergando as coisas com mais clareza. Ela não insistiu. Ela nunca insistia. Ruth passou 78 anos aprendendo quando era hora de falar e quando o silêncio dizia mais do que qualquer palavra. Paige voltou para a mesa, pegou o celular sem nem olhar a tela e colocou dentro da bolsa. Depois sorriu para mim. Um sorriso leve. Natural. Como se nunca tivesse parado para pensar no preço que outra pessoa pagava para manter aquela tranquilidade. Os cardápios de sobremesa chegaram. Eu nem abri o meu. Debaixo da mesa, abri minha carteira e encontrei o lenço. Algodão branco. 10 anos de uso tinham deixado o tecido mais macio. As iniciais bordadas já não tinham o mesmo azul marinho de antes. O tom tinha desbotado até parecer quase a cor do anoitecer. RH. Mas, quando passei o polegar pela costura, ainda conseguia sentir cada ponto feito à mão. Ruth tinha colocado aquele lenço na minha palma na noite em que eu deixei Carver. Eu carregava aquilo comigo todos os dias desde então. Durante os meses naquele pequeno apartamento. Durante o primeiro contrato. Durante a abertura da segunda unidade. Quando contratei meu 50º funcionário. Quando alcancei meu 100º prédio atendido. Ele estava no meu bolso no dia em que assinei o contrato com a Ellsworth. E estava comigo naquela noite. Passei o dedo pelo bordado e pensei nas mensagens do grupo. 2 mensagens. 6 frases. 10 anos de julgamentos e suposições. Tudo organizado e confirmado como uma reserva de jantar. Aquilo não era falta de informação. Eles sabiam o suficiente para planejar. Sabiam o suficiente para combinar uma história. Não deixe a Júlia falar sobre o trabalho dela. Como se aquilo que eu fazia fosse algo vergonhoso. Como se fosse uma mancha que precisasse ser escondida antes da chegada dos convidados. Eu não decidi expor ninguém. Não preparei um discurso. Não ensaiei uma resposta perfeita. Eu apenas tomei uma decisão que já estava atrasada há 10 anos. Eu não seria mais uma versão menor de mim mesma para deixar os outros confortáveis. Se alguém me fizesse uma pergunta direta, eu responderia com sinceridade. Sem diminuir minhas conquistas. Sem mudar de assunto.
sem fingir humildade apenas para proteger pessoas que nunca fizeram o mesmo por mim. Nesse momento, Catherine encontrou meu olhar do outro lado da mesa. Ela mexia o creme no café lentamente, com a precisão de alguém que observa cada detalhe ao redor. Como está sendo a vida em Indianápolis? Ela perguntou. Corrida, respondi. Pensei por um segundo e completei. Mas uma correria boa. Ela assentiu. Tomou um gole de café. E não disse mais nada. Mas eu conseguia ver a mente dela trabalhando. A mulher que minha mãe tinha acabado de descrever. E a mulher que ela tinha conhecido em uma sala de reuniões. As duas imagens não combinavam. Os números não fechavam. E Catherine Ellsworth não era o tipo de pessoa que aceitava uma conta errada. Se você já sentou em uma mesa de família e sentiu que era invisível. Se já teve a sensação de que a pessoa que descreviam não era mais a pessoa que você se tornou. Então você sabe exatamente o que eu estava sentindo naquela noite. Porque o que aconteceu depois daquele jantar foi o motivo de eu decidir contar essa história. E acredite, você vai querer saber como terminou. Os pratos de sobremesa ainda nem tinham chegado quando minha mãe se levantou. Ela bateu a faca delicadamente na taça de vinho. 2 batidas claras. O som foi suficiente para fazer toda a sala ficar em silêncio. Eu gostaria de dizer algumas palavras. Ela levou uma mão ao peito. Os olhos ficaram brilhantes. Na medida certa. Eu já tinha visto aquilo antes. Em funerais. Em encontros da igreja. Em reuniões da escola onde ela precisava convencer alguém a aprovar alguma coisa. Diane Lovai tinha uma habilidade impressionante de criar emoção quando precisava. Ela falou. Quando eu olho para a Paige, eu vejo tudo aquilo que sempre sonhei que minha filha se tornasse. Então ela continuou. Por 2 minutos inteiros. Falou sobre o diploma da Paige. Sobre a carreira dela. Sobre a forma como ela lidava com pressão. Sobre sua bondade. Paige. 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 Cada frase parecia colocar mais um tijolo em um monumento dedicado à filha que seguiu exatamente o caminho que tinham desenhado para ela. Ela não falou meu nome. Nem uma única vez. Robert Ellsworth mudou a posição na cadeira. Olhou para mim. Depois voltou os olhos para Diane. Ele parecia ser o tipo de pessoa que percebe até aquilo que alguém escolhe não dizer. Esperou minha mãe terminar uma frase e respirar. Então perguntou. E sua filha mais velha? Júlia, certo? Minha mãe piscou. Por um instante, ela pareceu perder o ritmo. Mas rapidamente recuperou o controle. Ela olhou para mim como alguém olhando para uma marca em uma toalha de mesa que achava já ter conseguido remover. Então sorriu. Essa é a nossa outra filha. Ela trabalha limpando casas. Ela disse aquilo sorrindo. Como se fosse algo engraçado. Como se fosse apenas um detalhe curioso em um currículo familiar perfeito. Como uma pequena observação sem importância em meio a uma história cheia de conquistas. Então meu pai, Gerald, falou da cadeira dele sem que ninguém tivesse perguntado. Nós já desistimos dela. Ele deu uma risada curta. Mas ninguém acompanhou. A sala ficou em silêncio. 2 segundos. Catherine Ellsworth colocou o garfo no prato lentamente. Com o cuidado de alguém que sabe que o próximo movimento precisa ser escolhido com atenção. Havia 23 pessoas naquela mesa. E Catherine não piscou. O silêncio durou 3 segundos completos. Tempo suficiente para o garçom parar no meio do movimento enquanto enchia novamente o copo de água de Robert. Megan baixou os olhos para o prato. Garrett colocou a mão sobre o joelho da Paige debaixo da mesa. Eu percebi a mudança no ambiente. Até meu tio Tom tossiu discretamente, tentando quebrar a tensão. Então Catherine virou para mim. A voz dela estava calma. Sem pressa. Exatamente o mesmo tom que ela usou naquela reunião em Columbus quando perguntou sobre a taxa de permanência dos meus funcionários. Júlia, fiquei curiosa. Você pode me contar sobre o seu trabalho com limpeza? Minha mãe reagiu imediatamente. Ah, não é nada demais. O sorriso dela aumentou.
Era aquele sorriso de emergência. O mesmo que ela usava quando percebia que a história que estava contando começava a sair do controle. Ela vai na casa das pessoas, limpa, essas coisas. Ela faz isso desde a época da faculdade. Catherine nem olhou para ela. Apenas continuou olhando para mim. Eu gostaria de ouvir a Júlia falar, se você não se importar. A frase caiu sobre a mesa como um copo quebrando. Educada. Clara. Definitiva. Eu coloquei o guardanapo sobre a mesa. E respondi. Eu sou dona de uma empresa de limpeza comercial. Nós atendemos prédios de escritórios, hospitais e universidades. O sorriso da minha mãe ficou menor. Mais forçado. Ela faz parecer tudo muito profissional. Catherine continuou olhando para mim. Em quantos estados vocês atuam? 14. O garfo do Geraldo bateu no prato. Ele nem tinha mexido nele. Foi apenas a mão dele que tremeu. Catherine continuou. E quantos funcionários vocês têm? 283, até o mês passado. A cabeça da Paige virou lentamente na minha direção. Era como ver alguém levantar os olhos do celular e perceber que o prédio do outro lado da rua estava pegando fogo. Robert se recostou na cadeira. Megan ficou com os lábios entreabertos. Garrett olhou para a mãe com uma expressão que eu conhecia. Era o olhar de alguém percebendo que havia uma conversa acontecendo em um nível muito acima do que ele imaginava. O sorriso da Diane desapareceu completamente. No lugar dele ficou apenas uma expressão vazia. Como uma parede onde antes existia uma janela. Então Catherine abriu a bolsa. Retirou um cartão de visita. Azul marinho. Fonte limpa. Com a frase na parte inferior que eu reconheceria de longe, porque tinha passado 2 dias escolhendo cada palavra. Olô vai comer show services. Excelência em cada detalhe. Ela colocou o cartão sobre a toalha branca da mesa. Bem na frente da minha mãe. Com o lado da frente virado para cima. Centralizado. Catherine olhou para mim. Depois para minha mãe. E disse: Espera, você é ela? A voz saiu baixa. Não parecia uma pergunta. Parecia uma confirmação. Ela já sabia a resposta. Ela estava perguntando aquilo para Diane. Sim, senhora. Catherine olhou para minha mãe. Depois para meu pai. E voltou os olhos para mim. Quando falou novamente, sua voz carregava o mesmo peso de uma declaração em um tribunal. Calma. Precisa. Sem exageros. Minha empresa assinou um contrato anual de 3,8 milhões de dólares com a Olova Commercial Services há 18 meses. Ela fez uma pausa. São 47 prédios em 4 estados. Outra pausa. A Júlia apresentou a proposta pessoalmente. Ela olhou ao redor da mesa. Ela sentou na minha sala de reuniões. Eu observei o rosto da minha mãe. Eu já tinha visto Diane Olova em todos os tipos de emoção. Furiosa. Magoada. Dramática. Fria. Eu já tinha visto ela chorar em apresentações escolares, discutir com funcionários de supermercado e fazer discursos em funerais que emocionaram pessoas adultas. Mas nunca. Nem uma única vez em 32 anos. Eu tinha visto minha mãe perder a cor do rosto. Tudo começou nas bochechas dela. A cor foi desaparecendo aos poucos. Depois passou para os lábios. A mão que segurava a taça de vinho ficou branca nos nós dos dedos. A mão do Geraldo parou no meio do caminho até o copo. Ficou suspensa no ar, como se alguém tivesse pausado um vídeo. Paige olhava para mim com a boca levemente aberta. O anel de noivado refletia a luz da sala, mas ela já nem parecia perceber. Minha avó Ruth não se mexeu. Não disse nada. Apenas olhou para Diane com uma expressão que, até aquele momento, eu nunca tinha conseguido definir. Era paciência. Aquele tipo de paciência que nasce quando alguém passa anos observando uma mentira e finalmente vê essa mentira sendo exposta diante de todos. 4 segundos de silêncio. Então, de repente, todos começaram a falar ao mesmo tempo. Garrett se inclinou para a frente. Espera.
Júlia, você é dona de uma empresa? Megan olhou para mim, surpresa. 14 estados. Meu tio Tom virou para o meu pai. Geraldi, você sabia disso? Robert Osworth colocou o guardanapo sobre a mesa e encarou meu pai como um homem que acabou de descobrir que um colega mentiu durante uma reunião importante. Geraldi, você disse que tinha desistido dela. Meu pai pegou a taça de vinho. Bebeu. E ficou em silêncio. Diane foi a primeira a se recuperar. Ela sempre era. 30 anos controlando a imagem da família em Carver, Indiana, não desaparecem em uma única noite. Ela se inclinou para a frente. Juntou as mãos sobre a mesa. E encontrou uma nova voz. Mais doce. Mais surpresa. Uma voz cheia de espanto ensaiado, convincente o suficiente para quem não conhecia o padrão. Bem, ela nunca contou para a gente que era algo tão grande. Ela olhou ao redor. A Júlia é muito reservada. Nós não fazíamos ideia. Então virou para Catherine com uma expressão de falsa admiração. Eu sempre soube que ela iria se sair bem. Eu coloquei o garfo no prato. Você sabia, mãe? Ela me olhou. Eu contei no 3º ano. E contei novamente no 5º ano. Fiz uma pausa. Você disse, e eu lembro exatamente das palavras. Então quantas pessoas você vai mandar passar pano no chão agora? Por um instante, o rosto dela ficou duro. Apenas por meio segundo. Depois ela voltou a controlar a expressão. Eu nunca disse isso. Do outro lado da mesa, a voz da minha avó Ruth surgiu. Baixa. Calma. Mas definitiva. Disse sim, Diane. Foi por telefone, no viva voz. Eu estava na sala. Ruth não levantou o tom. Ela não precisava. Ela falou aquela frase da mesma forma que falava tudo. Como uma mulher que passou 78 anos guardando suas palavras até chegar o momento certo de usá-las. Meu pai estendeu a mão para a cesta de pães. Pegou um pão. Mas não colocou no prato. Ficou segurando ali. Como alguém que esqueceu completamente o motivo de ter feito aquele movimento. Então os olhos da minha mãe começaram a se encher de lágrimas. No momento exato. Como sempre acontecia. Ela levou o guardanapo até a boca. Respirou fundo. Uma respiração trêmula, cuidadosamente calculada, feita para atrair atenção como um holofote iluminando o palco. Eu não acredito que você está fazendo isso comigo, ela disse, com a voz falhando. No jantar de noivado da sua irmã. Ela olhou ao redor. Essa noite não é sobre você, Júlia. Depois virou para Catherine. Mudou completamente o tom. Mais suave. Mais íntimo. Como uma mãe conversando com outra mãe. Me desculpe. Ela fez uma pausa. Família pode ser complicada. Ela tocou o canto dos olhos com o guardanapo. Nós sempre tentamos apoiar nossas 2 filhas. A voz dela ficou mais baixa. Nós realmente tentamos. Paige imediatamente segurou o braço da mãe. Foi um reflexo. A filha que passou a vida aprendendo a confortar a pessoa certa no momento certo. Mas eu não entrei naquele jogo. Eu não trouxe esse assunto para a mesa, mãe. Olhei para ela. Você me apresentou. Catherine fez perguntas. Eu apenas respondi. Paige soltou o braço da mãe e olhou para mim. Podemos simplesmente parar com isso? Essa noite é minha. A voz dela saiu mais aguda. Não parecia raiva. Parecia alguém encurralada. Por que você sempre precisa transformar tudo em algo sobre você? Eu respirei fundo. Olhei para ela. Paige, eu passei a noite inteira aqui sentada comendo salmão. Eu não fiz nenhum discurso. Não interrompi ninguém. Eu apenas respondi uma pergunta direta. Foi então que Catherine falou. Ela não precisou levantar a voz. Não precisava. A presença dela já era suficiente para dominar o ambiente. Paige, ninguém está tentando estragar a sua noite. Ela olhou para todos ao redor da mesa.
Mas sua mãe fez afirmações específicas sobre sua irmã na frente da minha família, e essas afirmações não são verdadeiras. Ela juntou as mãos sobre a mesa. Então continuou. Pela minha experiência, fatos não são drama. A sala inteira pareceu prender a respiração. Megan pegou o copo de água. Robert permaneceu completamente imóvel. Garry olhava para a mãe com uma expressão que misturava admiração e preocupação. Minha avó Ruth, sentada na cadeira de rodas no final da mesa, observava a própria filha como alguém que vê uma casa que avisou todos para tomarem cuidado finalmente começar a pegar fogo. Meu pai tentou quebrar o clima. Bem, esse jantar está ficando interessante. Ele soltou uma risada curta. Mas o som caiu no ambiente como uma moeda jogada dentro de uma igreja vazia. Ninguém riu. Ele percebeu e mudou de estratégia. Aproximou a cadeira da mesa e assumiu aquela voz de pai racional. A mesma que provavelmente usava em reuniões da seguradora quando precisava resolver uma situação complicada. Júlia, olha, nós não sabíamos. Ele fez uma pausa. Você poderia ter contado para a gente. Depois completou. Você sabe que nós não lemos pensamentos. Eu olhei para ele. Eu contei, pai. 3 vezes. Fiz uma pausa. Você parou de ouvir. E eu parei de falar. Robert Ellsworth se inclinou um pouco para frente. Não de forma agressiva. Apenas sincera. Era o jeito de alguém que não entende uma situação e não está disposto a fingir que entende. Gerald, preciso dizer uma coisa. Ele olhou para meu pai. Se um dos meus filhos construísse uma empresa de 18 milhões de dólares, eu faria questão de contar para todas as pessoas nesta mesa. O maxilar do meu pai ficou tenso. Aquela frase atingiu exatamente o ponto que ele passou 30 anos tentando proteger. Uma carreira comum. O mesmo cargo por décadas. A ideia de que aquela mesa no escritório da seguradora era suficiente. Robert não estava tentando humilhá-lo. Ele apenas estava dizendo um fato. Mas fatos podem machucar muito quando atingem uma insegurança antiga. Catherine completou, com um tom calmo, mas preciso. A empresa da Júlia tem a maior taxa de retenção de funcionários entre todos os fornecedores com quem trabalhamos. Ela fez uma pausa. 87%. Então olhou para mim. Ela construiu algo extraordinário. Minha mãe interrompeu imediatamente. Bom, então ela deveria ter contado. Ela abriu as mãos. Como nós poderíamos saber se ela nunca fala nada? A voz da minha avó veio do outro lado da mesa. Baixa. Mas com aquele peso que fazia todos prestarem atenção. Ela falou, Diane. Silêncio. Ruth continuou. Você apenas não quis ouvir. Minha mãe olhou para minha avó. E, pela primeira vez naquela noite, eu vi algo no rosto dela que nunca tinha visto antes. Não era vergonha. Não era raiva. Era medo. A mesa se dividiu em pequenas conversas. Garré falava baixo com Paige. Robert encheu novamente o copo de água de Catherine. Meu tio Tom pediu licença para ir ao banheiro e demorou tempo suficiente para deixar claro que talvez estivesse ligando para a esposa. Minha mãe se levantou. Alisou o vestido. E caminhou em direção ao corredor. Ela parou ao lado da minha cadeira sem olhar diretamente para mim. Venha comigo. Eu fui atrás dela. Não porque ela mandou. Mas porque eu queria ouvir o que ela tinha para dizer sem 23 pessoas escutando cada palavra. O corredor estava silencioso. As pinturas de fazendas nas paredes pareciam nos observar. Diane se virou para mim. As lágrimas tinham desaparecido. Os olhos dela estavam secos, frios e completamente firmes. Você planejou isso. Ela me encarou. Você veio aqui para me humilhar. Eu vim porque a avó Ruth me pediu para vir. Não se esconda atrás da minha mãe. Você sabia que a Catherine estaria aqui. Sabia que ela iria reconhecer você. Você armou tudo isso. Eu não planejei nada, mãe. Eu apenas apareci. Sentei na mesa. Fiz uma pausa. Jantei. Olhei para ela.
Foi você quem me apresentou como a faxineira da família. O maxilar dela se contraiu. Ela mudou a estratégia. Se você acha que isso muda alguma coisa, continua sendo a mesma garota que escolheu limpar banheiros em vez de buscar uma educação de verdade. Eu tenho uma formação, mãe. Eu apenas escolhi outro caminho. Minha voz permaneceu calma. Você escolheu fingir que esse caminho não existia. Ela respirou fundo. Depois de tudo que eu sacrifiquei por você. Tudo que eu abri mão. Você abriu mão da sua carreira. Ela ficou em silêncio. Eu sei. Continuei. Você me lembra disso toda vez que conversamos. Ela desviou o olhar por um instante. Mas essa foi a sua escolha, mãe. Olhei diretamente para ela. E essa é a minha. O rosto dela endureceu. Se você se afastar dessa família, não vai ter nada. Eu olhei para aquela mulher. A mulher que deixou uma calculadora de lado para cuidar da casa, que nunca aceitou completamente aquela escolha e acabou me punindo por fazer uma diferente. Eu vou continuar tendo exatamente o que tenho agora. Fiz uma pausa. Uma empresa. 283 funcionários. E uma avó que sabe meu nome. Ela se encolheu por um segundo. Diane voltou para a sala de jantar. As costas retas. A expressão controlada. A máscara no lugar. Ela era uma mulher que nunca tinha saído de um ambiente público parecendo derrotada, não importava o que tivesse acontecido longe dos olhos dos outros. Antes que eu pudesse segui-la, Paige me parou no corredor. Ela estava chorando. Mas eram lágrimas reais. Eu sabia diferenciar. As lágrimas da Diane sempre vinham acompanhadas de contato visual e do momento perfeito. As lágrimas da Paige vinham com a maquiagem borrada e a voz falhando em palavras que ela não conseguia controlar. Por que você nunca me contou? Ela perguntou. A voz dela tremia. Eu sou sua irmã. Eu encostei na parede. Quando foi a última vez que você perguntou sobre a minha vida, Paige? Ela abriu a boca. Parou. Tentou novamente. Nada saiu. Não estou brava com você, eu disse. Você acreditou no que a nossa mãe falou porque era mais fácil do que tentar descobrir a verdade. Ela abaixou a cabeça. Eu só. Respirou fundo. Eu achei que você estava passando dificuldades. Olhei para ela. A mãe disse que você? Interrompi. A mãe disse aquilo que ela precisava acreditar. Fiquei em silêncio por um momento. E você nunca questionou. Paige encostou as costas na parede do outro lado do corredor. 4 metros separavam nós duas. Era o mais perto que tínhamos ficado em anos. E, ao mesmo tempo, parecia a maior distância de todas. Então você realmente? Ela hesitou. 14 estados. 14 estados. Respondi. 283 pessoas que aparecem todos os dias porque acreditam no trabalho que fazem. Minha voz ficou mais suave. E uma avó que me liga todos os domingos para perguntar como as coisas estão. O rosto da Paige desmoronou. Não era apenas vergonha. Era algo mais profundo. Era o peso de perceber que ela tinha deixado outra pessoa cuidar da relação dela com a própria irmã. Uma pessoa que mentiu sobre nós duas durante uma década. Ela não pediu desculpas. Ainda não estava pronta para essa palavra. Mas também não defendeu minha mãe. E naquela família, ficar em silêncio contra Diane já era uma forma de resistência. Voltei para a mesa. Paige veio atrás de mim alguns minutos depois. Os olhos vermelhos. O guardanapo pressionado contra o rosto. Essa é a parte da história que eu quase não contei. Porque o que eu disse naquela mesa, depois de voltar? Foi o motivo pelo qual minha família nunca mais foi a mesma. Se você está assistindo e pensando em alguém na sua vida que precisa ouvir a verdade, compartilhe essa história com essa pessoa. E continue aqui. Porque os próximos minutos mudaram tudo. Eu voltei para a sala de jantar e fiquei atrás da minha cadeira. Eu não levantei a voz. Não apertei a mesa. Não endireitei os ombros como as pessoas fazem nos filmes quando estão prestes a fazer o grande discurso da vida delas.
Eu apenas fiquei ali, parada. Uma mão apoiada no encosto da cadeira. A outra dentro do bolso. Meu polegar tocando os fios bordados do lenço da minha avó Ruth. Eu vou dizer isso apenas uma vez. A mesa ficou completamente imóvel. Os garfos pararam no ar. As xícaras de café ficaram suspensas nas mãos das pessoas. Até o garçom perto da porta parou por um instante, segurando uma bandeja com pequenos doces equilibrada no braço. Eu amo esta família. Fiz uma pausa. Passei 10 anos amando esta família à distância, porque era a única distância que me permitia respirar. Olhei para minha mãe. Mãe, hoje você me apresentou como a pessoa que limpa casas. Depois olhei para meu pai. Pai, você disse que tinha desistido de mim. Deixei aquelas palavras permanecerem no ar. Na frente de pessoas que eu nunca tinha conhecido antes. Na frente da minha avó. Olhei para Ruth. Ela me observava com as 2 mãos apoiadas sobre a mesa. Firme. Como uma juíza ouvindo o último depoimento. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas o queixo continuava levantado. A senhora nunca desistiu de mim, vó. Minha voz ficou mais baixa. A senhora perguntou. A senhora ouviu. A senhora apareceu. Voltei meu olhar para todos na mesa. Eu não estou aqui para envergonhar ninguém. Respirei fundo. Eu vim porque minha avó queria que eu estivesse aqui. Fiz uma pausa. Mas eu não vou mais sentar em nenhuma mesa onde meus próprios pais precisam me descrever como algo menor do que aquilo que eu sou. Puxei o ar devagar. Então é isso que vai mudar. Minha voz continuou calma. Eu sempre vou atender às ligações da minha avó. Sempre vou aparecer quando ela precisar de mim. Olhei ao redor. Mas eu não vou mais participar de eventos familiares onde preciso fingir que sou menor do que sou para deixar outras pessoas confortáveis. Silêncio. Esse é o meu limite. Fiz uma pausa. Não é uma punição. É uma decisão. Então me sentei. Peguei meu copo de água. Bebi um gole. A sala permaneceu em silêncio por 5 segundos. Então Diane se quebrou. Ela se levantou rapidamente. As pernas da cadeira arranharam o chão de madeira. Você não pode simplesmente. A voz dela falhou. Ela tentou recuperar o controle. Conseguiu por um segundo. Depois perdeu novamente. Você não pode simplesmente ir embora. Ela levou a mão ao peito. Eu sou sua mãe. Eu olhei para ela. Calma. Sem raiva. Sem levantar a voz. Então haja como uma. 3 palavras. Elas caíram naquela sala como uma pedra jogada em um lago parado. E as ondas alcançaram todos os cantos. A postura controlada da Diane desapareceu. Não aquela versão ensaiada. Não a versão feita para impressionar pessoas. A verdadeira. O peito dela começou a subir e descer mais rápido. As mãos tremiam apoiadas na mesa. As lágrimas escorriam pelo rosto. E, pela primeira vez, eu não consegui saber se eram verdadeiras ou parte da atuação. Talvez nem ela soubesse. Eu abri mão de tudo por essa família. A voz dela tremia. Tudo. Ela olhou ao redor. Minha carreira. Meus sonhos. Minha. Ela parou. Porque percebeu onde estava. Viu os Ellsworths observando. Viu a expressão de Robert. Viu a calma de Catherine. E entendeu que tinha falado demais na frente das pessoas que passou a noite inteira tentando impressionar. Catherine falou em voz baixa. Diane. Minha mãe virou para ela. Sua filha construiu algo extraordinário. Uma pausa. Talvez esteja na hora de enxergar isso. Diane virou o rosto rapidamente para Catherine. Você não conhece a nossa família. Catherine manteve a calma. Eu conheço a sua filha. Ela fez uma pausa. E isso já é suficiente. Meu pai continuava sentado. Em silêncio. Parado. Ele não se mexia há vários minutos.
Ele estava fazendo aquilo que tinha feito durante 30 anos de casamento. Permanecer presente fisicamente, mas ausente em tudo que realmente importava. Então, do outro lado da mesa, veio a voz da minha avó. Sente-se, Diane. A voz dela era fraca pela idade, mas carregava uma força impossível de ignorar. Minha mãe se sentou. Não porque concordava. Não porque tinha aceitado perder. Mas porque Ruth ainda era mãe dela. E até Diane Lovay, a mulher que controlava histórias e dominava emoções, não conseguiria desafiar aquela voz diante de 23 testemunhas. A mesa finalmente respirou. E eu não tinha levantado a voz nenhuma vez. Eu empurrei minha cadeira para trás e caminhei até o outro lado da mesa. Ruth estava sentada em sua cadeira de rodas, com as mãos juntas sobre o colo. O cardigan dela tinha escorregado de um dos ombros. Eu ajeitei sem pensar. Do jeito que você ajeita algo para alguém que ama. De forma automática. Silenciosa. Eu me ajoelhei ao lado dela. Ela segurou minhas mãos. Seus dedos estavam finos. Os nós dos dedos inchados. A pele delicada e fria. Mas o aperto. O aperto ainda era o da Ruth. Você não precisa ficar por minha causa, querida. A voz dela saiu baixa o suficiente para que apenas eu pudesse ouvir. Você já veio. Isso já significa muito. Eu vou ligar para a senhora no domingo. No mesmo horário. Ela sorriu levemente. É melhor mesmo. Eu beijei sua testa. Ela tinha cheiro de lavanda, lã e do armário de cedro do apartamento dela, onde guardava as colchas que fez nos anos 70. Então ela colocou algo na minha mão. Um pequeno pedaço de papel dobrado, pequeno bastante para caber na palma. Eu fechei os dedos ao redor dele sem olhar. Me levantei. Virei para Catherine. Obrigada, Sra. Ellsworth, pelas perguntas. Ela fez um pequeno movimento com a cabeça. Preciso. Gentil. Obrigada, Julia, pelas respostas. Peguei minha bolsa no encosto da cadeira. E então, porque algumas coisas precisam ser deixadas em lugares onde possam ser encontradas, tirei um dos meus cartões de visita do bolso lateral da carteira. Coloquei sobre a mesa, ao lado do lugar onde minha mãe estava sentada. Azul marinho. Fonte limpa. Excelência em cada detalhe. Depois eu saí. Passos firmes. Sapatos baixos tocando o chão de madeira. Eu não corri. Não olhei para trás. Ouvi minha mãe dizer alguma coisa atrás de mim. Uma frase curta. Ácida. Ela provavelmente já estava montando a versão daquela história que contaria para os amigos. Mas eu já tinha passado pela recepção quando as palavras chegaram até mim. A porta principal fechou atrás de mim com um clique limpo e definitivo. Dirigi por 11 quilômetros antes de parar. Entrei no estacionamento de uma pequena igreja. Era um prédio simples, branco, com madeira nas paredes. Estava vazio, exceto por uma minivan estacionada mais ao fundo, provavelmente do responsável pela manutenção. Era aquele tipo de lugar onde as pessoas vão quando precisam ficar sozinhas com algo grande demais para carregar dentro de um carro. Desliguei o motor. O relógio do painel marcava 21h07. Pelo para-brisa, eu via uma luz de segurança presa na lateral da igreja iluminando um pequeno círculo no cascalho. Abri minha mão. O bilhete da Ruth estava ali. Dobrado 2 vezes. A letra dela estava tremida, marcada pela artrite. As palavras inclinavam um pouco para a direita, como se estivessem resistindo ao vento. Mas cada frase estava perfeitamente legível. Julia. Eu vi você construir sua vida do jeito que eu sempre quis ter construído a minha. Sua mãe herdou o meu medo. Você herdou a minha coragem. Me desculpe por ter demorado tanto para dizer isso em voz alta. Não espere que eles enxerguem você. As pessoas certas já enxergam. Com amor. Vó. Eu li 3 vezes. Depois chorei. Não foi como nas histórias. Não foram lágrimas bonitas descendo lentamente pelo rosto. Foi um choro pesado. Descontrolado.
Eu me dobrei sobre o volante de um Honda Accord no estacionamento de uma igreja onde eu nunca tinha estado antes. Com o motor desligado. Com os vidros começando a embaçar por causa do calor da dor que eu carregava há 10 anos. Peguei minha carteira. O lenço estava lá. O bordado RH já desbotado. O algodão macio. 10 anos sendo segurado pelas minhas mãos. Encostei o tecido no rosto. Ele tinha cheiro de lavanda. Cheiro da gaveta da Ruth. Cheiro da única pessoa da minha família que alguma vez parou para perguntar como eu realmente estava. Ela me deu $800 quando eu tinha 22 anos. Um lenço quando eu não tinha quase nada. E naquela noite, 17 linhas escritas à mão, com uma letra trêmula, disseram tudo aquilo que meus pais nunca conseguiram dizer. Fiquei naquele estacionamento por 20 minutos. Depois fui para casa. 48 horas. Foi esse o tempo que levou para a imagem completa daquela noite começar a aparecer. Minha mãe ligou 7 vezes. Eu deixei todas caírem na caixa postal. As 3 primeiras foram cheias de raiva. Frases curtas. Um tom controlado. A voz de uma mulher que acreditava ter sido injustiçada pela mesma pessoa que ela havia machucado. Você me humilhou na frente dos Ellsworths, Julia. Na frente da Catherine. Você entende o que fez? As 2 ligações seguintes vieram com lágrimas. Pausas longas. Respiração pesada. Aquela voz de alguém tentando despertar culpa. Eu sou sua mãe. Você não pode simplesmente abandonar sua mãe. Não é assim que isso funciona. As últimas 2 ligações foram diferentes. Silêncio por 10 segundos. Depois o som da chamada encerrando. Meu pai, Gerald, mandou apenas uma mensagem na segunda-feira à tarde. 4 palavras. Seu mãe está muito chateada. Eu li. Não respondi. Paige mandou uma mensagem no domingo à noite. Desculpa por nunca ter perguntado. Podemos conversar? Não sobra mãe. Apenas nós 2. Eu li. Não apaguei. Ainda não respondi. Mas também não apaguei. Na segunda-feira de manhã, Catherine Ellsworth me enviou um e-mail pelo endereço da empresa. O assunto dizia: jantar e contrato. A mensagem era curta. Julia. Meu filho está se casando com uma família interessante, mas ele não está se casando com a mãe da noiva. Sua empresa continua sendo uma das nossas parceiras mais importantes. Que tal jantarmos algum dia? Não para falar de negócios. Apenas 2 mulheres que trabalham duro e entendem o preço disso. Catherine. Eu imprimi aquele e-mail. Colei na parede do meu escritório, ao lado do primeiro dólar que ganhei limpando aquele consultório odontológico na Meridian Street. No domingo de manhã, exatamente como sempre fazia, meu telefone tocou. Era minha avó Ruth. Atendi no segundo toque. Como está minha menina? Melhor, vó. Estou ficando melhor. Ela ficou em silêncio por um instante. Você leu minha mensagem? Cada palavra. 3 vezes. Ótimo. A voz dela ficou mais firme. Agora coloque isso em um lugar seguro e vá construir alguma coisa. E foi exatamente o que eu fiz. Segunda-feira, 7h15 da manhã. Entrei no escritório da Olovai Commercial Services, na West Washington Street, em Indianápolis. Eram 3.200 metros quadrados de espaço aberto. Uma sala de reunião com paredes de vidro. Uma copa que sempre tinha cheiro do café da Maria, forte o suficiente para quase derreter uma colher. Maria estava me esperando no corredor com 2 canecas nas mãos. Ela foi minha primeira contratação. Minha primeira amiga naquela empresa. E agora era minha gerente regional da região central de Indiana. Tinha 15 anos a mais do que eu. O tipo de pessoa que carregava nos ombros a força de uma mulher que nunca precisou pedir permissão para existir. Ela me entregou uma caneca. Chefe. Ela me observou por um segundo. Parece que você teve um fim de semana daqueles. Jantar em família. Maria fez uma expressão compreensiva. Ah. Ela colocou a caneca na minha frente.
Esses. Sentei na minha mesa e abri o notebook. 312 e-mails. Um deles era do escritório da Catherine Ellsworth. Renovação de contrato. Extensão de 3 anos. Melhores condições. Havia também uma observação da assistente dela. A senhora Ellsworth pediu que isso fosse agilizado. Eu me recostei na cadeira. Olhei para o frasco sobre minha mesa. Suco de limão. Vinagre branco. Água. A mesma receita que eu misturava no pequeno apartamento quando tinha 22 anos e não podia pagar por produtos melhores. Desrosqueei a tampa. Aproximei do nariz. O mesmo cheiro. A mesma acidez. A mesma mulher. Apenas mais velha. Mais segura. Mais firme. Com 283 pessoas dependendo dela para aparecer todos os dias e fazer o trabalho valer a pena. Minha mãe me chamou de a pessoa que limpa casas. Ela não estava errada sobre o verbo. Eu limpo. Nós limpamos hospitais onde crianças se recuperam. Nós limpamos prédios comerciais onde pessoas constroem suas carreiras. Nós limpamos tribunais onde decisões importantes são tomadas. Nós limpamos corredores de universidades onde a próxima geração aprende. Não existe nada pequeno no trabalho que fazemos. Na minha mesa, em uma moldura preta de metal, está o primeiro cartão de visita que eu mandei imprimir. Ano 1. Uma fonte ruim. Papel barato. Um logo que eu mesma desenhei em um site gratuito de criação às 2 da manhã. Eu nunca tirei aquele cartão dali. 2 semanas depois, liguei para minha mãe. Uma única vez. Foi a primeira iniciativa minha desde o jantar. Ela atendeu no primeiro toque. Não disse alô. Apenas ficou em silêncio, respirando do outro lado. Mãe, estou ligando para te dizer uma coisa. Silêncio. Eu amo você. Isso não mudou. Mas eu não vou mais participar de nenhum evento familiar onde você ou o papai me apresentem como alguém menor do que eu sou. Parei por alguns segundos. Se isso significa que vou perder alguns feriados, então eu vou perder. Se significa que vamos nos ver menos, então vamos nos ver menos. Respirei fundo. Isso não é uma punição. É um limite. A voz dela mudou. Você está escolhendo seu orgulho em vez da sua família. Não, mãe. Eu estou escolhendo a minha paz. Fiquei em silêncio antes de completar. São coisas diferentes. Ela não respondeu. O papai tem meu número. Ele nunca usou. Então ela desligou. Fiquei olhando para o telefone por cerca de 30 segundos. Mas aquele silêncio não parecia vazio. Pelo contrário. Parecia cheio. Como quando você muda os móveis de uma sala e finalmente percebe que tudo está no lugar certo. Liguei para minha avó Ruth. Ela atendeu antes do segundo toque. E aí, como foi? Mais ou menos como eu imaginava. Você falou tudo o que precisava falar? Cada palavra. Ela respirou fundo. Então já é suficiente, querida. Já é suficiente. Olhei para o cartão de visita em cima da minha mesa. O primeiro. Ano 1. Depois olhei para o atual. Azul marinho. Fonte limpa. 14 estados. 283 funcionários. A mesma mulher. O mesmo trabalho. Apenas uma escala diferente. Minha mãe disse para a família do noivo que eu limpava casas para viver. Ela estava certa. Eu limpo. Eu limpo escritórios, hospitais, tribunais e escolas. Eu construí uma empresa enorme fazendo um trabalho que meus pais achavam pequeno demais para mim. E fiz tudo sem o dinheiro deles. Sem a aprovação deles. E sem precisar de um único momento de orgulho vindo deles. As pessoas que realmente importam já sabem quem eu sou. E aquelas que ainda não sabem. Talvez nunca fossem enxergar. 3 meses depois, meus pais ainda não tinham ligado. Nenhuma vez. Mas a história se espalhou, como acontece em cidades pequenas. Passou pelos tios e tias que estavam naquela mesa naquela noite.
pelos primos que ouviram a versão de outras pessoas. Pelo grupo da igreja que minha mãe comandava com a mesma eficiência rígida com que sempre controlou tudo. As pessoas começaram a pesquisar minha empresa. Encontraram o site, a lista de clientes, o número de funcionários. Encontraram também a matéria publicada no Indianapolis Business Journal 2 anos antes. Aquela que minha mãe nunca tinha lido. Diane perdeu o controle da narrativa. Pela primeira vez em 30 anos, a imagem da família que ela apresentava para Carver não combinava com a realidade que qualquer pessoa poderia encontrar em uma pesquisa de 5 segundos. Paige dirigiu até Indianápolis em um sábado. Nós nos encontramos em uma lanchonete perto do meu escritório. Ela pediu panquecas e passou os primeiros 10 minutos olhando para as próprias mãos. Eu pesquisei sua empresa no Google, ela disse. Eu sorri de leve. E aí? Ela levantou os olhos. Você tem uma página na Wikipédia? Uma página curta. Ela deu um pequeno sorriso. Inseguro. Quase tímido. O sorriso de alguém que estava começando a fazer perguntas que deveria ter feito muitos anos antes. Nós ainda não somos próximas como deveríamos ser. Talvez nunca voltemos a ser exatamente como uma família deveria ser. Mas ela está tentando. E eu decidi deixar a porta aberta. Eu e Catherine jantamos a cada 3 meses. Nem sempre falamos de negócios. Às vezes, somos apenas 2 mulheres que construíram tudo do zero e sabem exatamente o preço que isso cobra. No mês passado, ela me indicou para um novo cliente. Um grupo de hospitais em Michigan que estava procurando uma empresa de limpeza parceira. 6 prédios. Um contrato de 2,1 milhões de dólares. Geraldi mandou uma mensagem uma única vez. 3 meses depois daquele jantar. 6 palavras. Eu deveria ter dito algo naquela noite. Eu li. Não respondi. Mas guardei a mensagem. Minha avó Ruth liga todos os domingos. A voz dela está mais fraca agora. Os remédios para o coração deixam ela cansada. Mas ela continua perguntando sobre meus números, minha equipe e meus próximos planos. E eu continuo respondendo cada pergunta. Meus pais disseram para todo mundo que eu apenas limpava casas. Eles estavam certos sobre o verbo. Mas estavam completamente errados sobre o apenas. Não existe a apenas quando você constrói algo do nada. Não existe a apenas quando 283 famílias colocam comida na mesa graças ao trabalho que fazemos. Minha avó me deu $800, um lenço e um bilhete que dizia: eu vejo a coragem que existe em você. E essa foi a herança que realmente importou. As pessoas que enxergam você? Elas já sabem quem você é. E aquelas que escolhem não enxergar. Nenhuma prova no mundo será suficiente para elas. Essa é a minha história. 10 anos de silêncio. Um jantar que revelou tudo. Se essa história lembrou você de parar de se diminuir por pessoas que se recusam a reconhecer seu valor, compartilhe este vídeo. Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e nos vemos na próxima história.